Olá, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico, psiquiatra clínico, sou formado pela Universidade de São Paulo, sou fundador do canal Saúde da Mente, que tem o objetivo de levar informação de uma forma mais clara e precisa possível, para tirar o preconceito, tirar os mitos relacionados à saúde mental, mas não só para isso, para levar também soluções que possam ajudar você, caso você escolha fazer, caso você aplique no seu dia a dia de forma sistematizada soluções que têm eficácia equivalente a melhor tipo de terapia que existe para quadros de depressão, de ansiedade, de insônia, são chamadas de terapias digitais, e isso é algo que já tem há muito tempo, e agora na pandemia este é o modelo mais usado no mundo para aliviar, tratar e fazer com que a pessoa melhore e recupere a vida sem recaídas. Esse é o objetivo aqui do canal, essa é a minha missão, e para isso a gente precisa ter uma ideia do que é que a gente está tratando, a gente precisa ter então um alvo. Ou seja, se nós estamos tendo uma sensação que está atrapalhando a nossa vida, a gente precisa deixar muito claro qual é o inimigo, onde eu tenho que mirar e onde que eu quero chegar no final das contas. Isso é a vantagem que ter esses diagnósticos dá pra gente, que aliás talvez seja uma das poucas vantagens. Os diagnósticos psiquiátricos, eles podem ter, você pode concordar ou não com os nomes não são bons, eles não são perfeitos. A única utilidade deles é que eles permitem com que todo mundo ao redor do planeta fale a mesma língua para conseguir achar aqui, responder essas perguntas. Qual é o alvo? Qual a ferramenta que eu uso para atingir esse alvo? Como que eu sei quanto tempo, que dose, como é que eu consigo ver se eu estou chegando perto, se eu estou progredindo ou não, se eu não estou saindo do lugar. Essa é a única função do diagnóstico, de planejar o tratamento que tem a melhor chance de funcionar, o tratamento que não depende de sorte, um tratamento que depende simplesmente de ter ser colocado em prática. E esse é o tratamento, esse é o objetivo do tratamento e é o objetivo desses nomes, tá? Lembrando que aqui então eu vou lembrar para vocês quais são os critérios mais comuns em TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Mas eu não vou conseguir esmiuçar muito isso aqui nesse vídeo, você pode ver outros vídeos, eu falo bastante sobre isso, tem muitos aqui no canal, eu falo sobre tratamento também, falo sobre remédios, sobre suplementos, enfim, a ideia é que a gente usar o melhor de armas possível, de uma forma racional, de uma forma organizada. Por quê? Porque esses quadros, o TAG, ele faz parte de um conjunto maior de quadros que a gente chama de transtornos de ansiedade, que são quadros em que a ansiedade, que é uma reação normal, ela está no nível tóxico, ela está atrapalhando a nossa vida, tanto em termos de concentração, performance e relacionamentos. Então, a ansiedade generalizada, ela está junto desse grupo dos transtornos de ansiedade, e esses casos de ansiedade são os casos que têm a maior taxa de sucesso a curto e longo prazo com o tratamento que a psiquiatria conhece. E sucesso não usando medicações, ou seja, a biologia da ansiedade ela não consegue ser atacada através de remédios. Então os remédios eles podem ser ou não coadjuvantes. O grande problema é que ninguém te explica isso. Por quê? Porque falta psiquiatra. A maioria dos que tem, eles não sabem desse conceito, porque são coisas que estão sendo mudadas muito recentemente, foram sendo introduzidas recentemente na psiquiatria, e mesmo que eles soubessem, não tem para todo mundo devido a essa avalanche de transtornos mentais. Então normalmente quem vai prescrever, quem vai tentar tratar é o clínico, é a pessoa que está lá no campo de batalha com quem está sentindo, o ginecologista, é o urologista, enfim. Então essa informação é importante, não porque eu acho que eles não sejam bons, é porque agora a gente tem que unir forças, e eu não quero que se você seja médica, você não precisa decorar isso, mas você pode tirar um print, você pode ter isso em mente para saber se você está indo no caminho certo, para mostrar para o seu médico, para entender que existe esperança independentemente do tempo que você está sentindo isso, existe esperança independentemente da quantidade de remédios que você tomou, ou existe esperança apesar de o seu cérebro poder falar às vezes que não existe. Então, eu garanto que existe, eu garanto que é possível a gente atingir uma remissão, a eliminação completa dos sintomas, mas a gente não quer só isso. A gente quer que você fique com uma remissão dos sintomas, mas que você recupere a capacidade de trabalho, recupere a concentração, recupere a capacidade de interagir com as pessoas de uma forma leve, de uma forma conectada, e que você consiga ter
armas para que, se vier uma pancada do mundo, e sempre vem, você consiga sentir, mas não deixar te derrubar e achar uma solução. Ou seja, a gente quer que você fique também vacinado para não haver recaídas, tá? Esse é o objetivo. Então, o TAG, né, o transtorno de ansiedade generalizada, ele tem como característica central dele as preocupações. E as preocupações, eu sei que tem vários conceitos, tem definições, eu sei que cada um, às vezes a gente não entende muito o que é, mas a ideia é que preocupação que eu estou chamando é o e se, é o pensamento e se algo horroroso ocorrer no futuro. No TAG, ele se preocupa com coisas reais, com problemas da vida, com todos, tá? Finanças, social, sexual, filhos, questões profissionais. Então, assim, ele é democrático. Tem alguns quadros em que a preocupação ela tem um foco maior numa área. Aqui não, é com tudo. Então, problemas reais e catástrofes imaginárias. Como assim? Sem nenhum tipo de evidência, às vezes pode ser que essa pessoa ela comece a entrar numa espiral de preocupação com o filho que, enfim, por algum motivo não respondeu a mensagem e ficar imaginando cenários catastróficos. Às vezes ela fica imaginando cenários catastróficos caso ela não tenha uma performance boa no trabalho ou ela não consiga resolver tal problema. E é muito difícil perceber e sair disso, tá? E então, às vezes, até a pessoa consegue perceber que aquilo nem fazia sentido, né? Às vezes a pessoa vai num cenário escalando o pensamento para chegar, por exemplo, que vai todo mundo morar embaixo da ponte, ou ela vai ser uma pessoa rejeitada, internada e excluída da sociedade, que são desfechos muito catastróficos, piores cenários possíveis, mas eles não são voluntários. E é muito difícil a gente conseguir sair deles. Por quê? Porque eles estão no nosso pensamento. A gente não é treinado para conseguir diferenciar pensamentos que tenham alguma utilidade, que são produtivos, de pensamentos que são inúteis, que são ansiosos, que são causados por isso. Notar pensamentos é uma habilidade, digamos, tanto básica, mas dificílima de ser treinada. Porém, uma vez que você começa a conseguir fazer isso, é uma habilidade que está altamente relacionada à resistência à ansiedade. Então, se você quer ter uma mente blindada, entre aspas, ao longo prazo para não ter de novo, o treino de perceber pensamentos e saber quais aqueles que você vai comprar, quais não, é uma das técnicas que mais ajuda. Sabe qual que é o nome disso? Mindfulness. Ou isso é o que as meditações, do ponto de vista médico-científico, podem ajudar. Só que elas não conseguem tratar a ansiedade no momento. Elas servem como um treino de concentração e é muito bom para isso, para que você perceba pensamentos ansiosos quando eles estão muito pequenininhos depois que você já melhorou. Isso é importante entender. Por quê? Porque se isso não é explicado para você, eu nunca vi em nenhum lugar explicando isso, não que eu tenha inventado, não sou dono da verdade, é porque de fato isso é o que está no livro, nos protocolos, isso é uma coisa consensual, mas isso não é divulgado por N motivos. Mas o que acontece é, se você está muito ansioso, principalmente com TAG, você deve ter também uma cobrança muito, muito alta e você tem também uma dificuldade de relaxar constante. Você está sempre no limite. Essas pessoas são pessoas que têm dificuldade em ficar, às vezes, 5 minutos tentando meditar, e quando elas tentam fazer, elas vão colocar uma cobrança para ter que fazer certo muito intensa. E isso vai ser muito doloroso. E eu falo sobre isso, por quê? Porque isso eu vivi na minha pele, além de, obviamente, ter atendido ali, enfim, milhares de pacientes no consultório também, porque eu vejo isso nos alunos desses tratamentos digitais que eu promovo aqui, claro, né, com evidências científicas mundiais desde 2019. A gente já está aí na 10ª turma, que é um tratamento online cientificamente comprovado com as técnicas não medicamentosas mais eficientes. E temos aí, acho que, enfim, milhares de alunos também. Isso a gente vê nesse perfil de TAG. Eu, por exemplo, eu lembro que eu estava no primeiro ano da residência, eu tinha tido crises de pânico, quadros de pânico, tinha sido tratado. TAG, eu sabia que estava lá, mas ele é mais difícil da gente ver porque ele come pelas beiradas. A gente vai falar mais sobre isso. Mas eu tive uma aula de Mindfulness e aí nos últimos 10 minutos a instrutora, que é super boazinha, muito competente, ela fez um exercício, né, pra gente. Ela deu um bombom para todo mundo, muito fofo, um bombom, o sonho de valsa,
E aí, mas também não tinham tantos, eram 10 residentes. E aí a gente tinha que comer o bombom prestando atenção no sabor, deixar, enfim, o alimento na boca durante um tempo com a atenção voltada para o paladar. Isso é uma meditação muito clássica, né? Você deve ter ouvido falar já. O fato é que eu não conseguia fazer aquilo e eu não conseguia parar de pensar que se ela não terminasse logo essa baboseira, eu ia me atrasar para os atendimentos da tarde, que tinham 14 pacientes me esperando, e eu ia sair assim muito tarde. Isso ia ser horrível, porque eu parei longe o carro, e aí eu tinha que colocar gasolina e não ia conseguir acordar bem no dia seguinte. Enfim, foi uma experiência ruim. Mas tem pessoas que obviamente melhoram e a meditação tem um valor importante. Só que ela é importante, toda arma é importante dependendo da dose, dependendo do momento, né? A gente tem que ter uma estratégia específica e a gente tem que fazer essa estratégia ficar ali em passos para a gente saber se a gente está preparado para fazer isso, tá? Seria o equivalente a, por exemplo, eu fazia musculação quando eu tinha 17 anos. Aí agora, mas vamos imaginar que eu passou aí uns 20, mais de 20 anos, e aí eu vou lá e tento levantar, enfim, um peso com a mesma carga do que eu levantava com 17 anos. O que será que vai acontecer? Provavelmente eu vou ficar sem conseguir mexer o braço durante alguns dias ou semanas. Isso vai fazer com que a chance de eu voltar para a academia diminua, né? Então, aqui é importante entender que meditação tem a função, mas se você não está conseguindo fazer, não força agora. Por quê? Porque a gente muito provavelmente vai ter que aliviar um pouco esses pensamentos, a gente vai ter que treinar outras formas mais potentes de diminuir esses pensamentos, de ajudar você a relaxar, para aí sim que isso seja algo que seja possível. E o papel do Mindfulness é na prevenção. Ele pode ser feito com outras estratégias, mas ele não trata esse quadro. Mas é algo muito, muito poderoso, é um treino de concentração extremamente eficiente. Então você tem a sensação de que você não consegue relaxar por um minuto, e relaxar costuma ser doloroso. Até porque nesse quadro as preocupações, além dessas funções de catástrofe, elas também têm um caráter meio mágico. Como assim? A pessoa com TAG, ela tem uma preocupação por se preocupar. Ou a preocupação, ela assume um caráter de conseguir evitar coisas ruins. Como assim? A gente pode começar se preocupando com um problema que, vamos ver, do dia a dia que eu tenho. Vamos pensar que entregar um trabalho, né? Meu filho estava assim ontem, né? Tinha que fazer um texto de sociologia para entregar até determinada data. E aí ele, enfim, tinha feito ali uma parte, só que aí acabou indo e tinha que entregar isso ontem, até meia-noite tinha que enviar para o professor, ele não tinha enviado, estava na metade. A ideia é que isso é algo que merece a preocupação, merece. Então é importante que ele fique preocupado e que ele chegue em casa preocupado com isso para fazer o texto. Esse é o benefício da preocupação, ela ajuda a gente a resolver o problema, a antecipar problemas que podem ocorrer e a gente fazer coisas para evitar que eles ocorram. Isso é a função da preocupação. Só que aqui esse circuito está num looping. Eu sei que, enfim, você não precisa saber disso, eu tenho vários vídeos mostrando onde é no cérebro, é complicado os nomes, mas nós sabemos que isso tem a ver com circuitos, trajetos, né? Como se fossem avenidas de neurônios, que algumas estão hiperfuncionantes, as outras estão paradas e as outras estão congestionadas, tá? Então a avenida dos neurônios que estão relacionados à capacidade de relaxamento estão desligados. E aqui, essa hiperprodução de preocupação, começa a preocupação a perder o caráter que ela tem de função para a gente, que é a função de resolver. Então a pessoa ela fica se preocupando com várias coisas, só que quem se preocupa com várias coisas e não consegue juntar, tirar as coisas que não são úteis agora e focar numa coisa só, essa pessoa ela não vai conseguir resolver. Então aqui é uma preocupação não resolutiva, só que ela assume esse caráter, que é um caráter, ou a preocupação vira algo totalmente horrível, ela vira o inimigo. A pessoa sente que ela não consegue parar de se preocupar e por isso ela é louca, ela é fraca, ou que ela precisa se esforçar mais. Só que se esforçar mais para fazer as coisas ajuda, isso sempre é bom. Não quando você está já com a sua cabeça sem conseguir se preocupar, sem conseguir parar de se preocupar. Nesse momento, quanto mais você força,
menos você vai ficar atenta, porque isso gasta uma energia intensa, e mais você vai se cobrar, mais a preocupação vai aumentar. Então, isso daqui é basicamente específico do TAG, tá? Preocupação, dificuldade de relaxar, a gente tem na vida. Agora, isso daqui é muito difícil ver em outro quadro. Então, preocupação por se preocupar, ou seja, você achar que a própria preocupação é um indício de que você é fraca, louca, ou que você tem algum outro problema. Você deveria saber fazer isso. E esse tipo de raciocínio, ele melhora ou piora a ansiedade? Ele piora, obviamente, mas isso não é voluntário. Eu atendi já milhares de pessoas que tiveram, isso não é da sua personalidade, e isso é para ser tratado, é possível, e isso não é para fazer você ficar preguiçoso. Porque a preocupação, ela não deixa você também ativo, atento, caso você não resolva os problemas. Essa preocupação rouba a sua energia, faz você procrastinar. E aí tem isso que a gente começa a entrar num tipo de preocupação que às vezes a gente nem percebe. Mas esse tipo de preocupação é aquela preocupação para pensar no pior, ou para tentar se preocupar e isso ser uma garantia de que nada de ruim vai acontecer, ou se ocorrer uma coisa ruim, você não vai ser pego de surpresa. E isso, olha, eu tinha muito isso, muito, né? Eu já contei várias vezes, várias histórias. Eu gostava no futebol, eu tinha esse pensamento mágico que se eu não tivesse preocupado antes do jogo, meu time ia perder. Para provas também, eu tinha que estar preocupado, eu forçava às vezes ficar preocupado, me cobrava por isso, porque se eu não tivesse muito preocupado, quer dizer que eu não estava me importando e quer dizer que eu precisava de fato ficar preocupado com isso. E claro, quando a gente fica preocupado em não estar preocupado, o que acontece com a preocupação? Ela aumenta, dava certo, até um certo ponto, né? Porque depois, como qualquer máquina, isso não consegue funcionar nesse ritmo. Então, preocupação por estar preocupado, você se criticar por isso, achar que isso é um sinal de loucura, ou um sinal de que você vai ter um AVC, de que você vai ter um infarto, de que você vai ter câncer. Não sei se você vai ter ou não. O que eu sei não é pela preocupação, tá? Mas esse pensamento vem e ele assume esse caráter também mágico de se eu me preocupar, ou as coisas ruins não vão acontecer, mas se elas acontecerem, eu não sou pego de surpresa, eu já estou ali preparado, né? Então já estou sofrendo antes, porque vai que dá errado. Isso é um pensamento de ansiedade, não é um pensamento que vai trazer benefícios para a sua vida. E aqui não estou dizendo que eu também sou, enfim, conselheiro ou tenho alguma ideia sobre como você deve levar a vida, mas isso é altamente relacionado a uma piora progressiva do quadro. E olha que interessante, aqui que eu coloquei, esses 3 elementos, eles ajudam a gente a definir o inimigo. Isso é testado, claro que não foi um achismo, isso é testado exaustivamente. E isso é que se chama de método científico, a gente pegar, duvidar, até que chega uma hora que a gente testou tanto que não dá mais para deixar de acreditar. Pronto, já tiramos todo o São Tomé ali em termos de tratamento. Então, isso foi visto, né, esses elementos, e o conhecimento atual da psicologia, a melhor teoria, é que isso é devido a uma intolerância extrema à incerteza. Incerteza basicamente é um cenário que pode dar errado ou pode dar certo, mas que você não tem o menor controle sobre isso. Você fez uma prova, você está esperando o resultado. Pode ser que você tenha ido bem, pode ser que você tenha ido mal, mas naquele momento você não tem nada a fazer sobre aquilo. O que você fez já tinha feito antes. No resultado, a única coisa que você tem que fazer é esperar. E isso é insuportável. Insuportável para o ser humano em geral. A gente não gosta disso, né? A gente faz muita besteira, aliás, para não ter que esperar. Mas quem tem o TAG não é que é uma intolerância pequena, não. É assim, não pode haver algo que é incerto, é insuportável, e caso eu esteja nessa situação, eu vou fazer qualquer coisa para aliviar a incerteza, nem que seja ter que ficar ansioso o tempo todo, nem que seja ter que ficar me preocupando o tempo todo, porque isso é menos ruim do que tomar um susto de uma hora para outra, de ser pego desprevenido. Só que esse é o inimigo, tá? E isso dá pra gente mais poder, primeiro, de saber o que eu tenho que tratar, saber qual é o alvo, porque senão muita gente fala de psicologia, de meditação, de terapia, de psiquiatria, mas assim,
Olha, tratamentos médicos, a gente tem que saber qual é digamos, o sintoma raiz. Às vezes a gente nem sabe por que eles acontecem. Esses quadros a gente não tem uma ideia se eles são de fato geneticamente diferentes de outros quadros. O que a gente sabe é que este padrão de sintomas responde a treinos, a terapias, a intervenções que melhoram essa tolerância à incerteza. E se você não sabia disso e fez já 200 tratamentos e nunca ninguém te contou sobre isso, é uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que, bom, você não tratou com o melhor que nós temos em termos de intervenções cientificamente comprovadas que são baseadas em evidência. E isso é o melhor jeito de fazer medicina porque é o que dá mais certo. É isso que ajuda você a ter a certeza que você está oferecendo o melhor tratamento para alguém da sua família, ajuda você a ter uma previsão do tempo para melhorar, do que você pode observar no outro ou observar em si mesmo. É isso que faz com que você tenha um tratamento que não depende de sorte. É isso que faz com que a gente consiga mapear e assumir o controle sobre a ansiedade. Às vezes ela nem passou, mas a gente já sabe, a gente consegue prever quais os passos que ela vai dar. Isso começa a tirar o controle da ansiedade e trazer de volta para você, tá? Então, esses são os elementos inimigo. Então, o nosso inimigo principal aqui, ó, é a intolerância à incerteza. Não é que você vai gostar de algo que é incerto. E eu não sugiro, aliás, eu não vejo o menor propósito em você agradecer por isso, né? A gratidão por eu estar desesperadamente preocupado, por estar ansioso. Não é isso é impossível ser grato e não é esse o conceito de gratidão que é estudado na psicologia positiva. Então, não precisa não, tá? Isso é do ser humano, ninguém gosta e ninguém é grato por situações de incerteza, tá? Então, inimigo é a intolerância à incerteza. E é isso que a gente vai ter que brigar. O inimigo não é a preocupação em si, não é a tensão muscular, não é a dor de cabeça que você tem na nuca, não é a irritabilidade que você tem que atrapalha seus relacionamentos, não é a falta de concentração e que faz você fazer mais listas e que você não consegue terminar. Todos esses são inimigos intermediários, mas o inimigo central é esse. E isso não adianta provar falando, só adianta provar você sentindo que você dá conta. Sentindo que, mesmo que seja incerto e que eu não faça nada, eu tenho em mim a memória de que eu dou conta. Só que para construir essa memória, não é uma memória racional, a gente precisa ter, digamos, uma nova experiência em relação a isso. Por quê? Porque todo hábito ele só é formado caso o corpo sinta uma experiência física. Então, todo hábito, toda mudança, qualquer coisa que a gente queira tratar, o objetivo é ajudar você a se envolver nos comportamentos que vão mudar essa crença, e esses comportamentos são a única forma com que o cérebro consegue transformar uma memória de medo numa memória de calma e de coragem, de confiança. O nosso cérebro ele é regulado pelo comportamento. A parte visual ela só ajuda quando ela imitar um comportamento. Mas você não precisa fazer isso caso você não tenha trabalhado outras ferramentas antes, tá? Não saia tentando abordar situações incertas de uma hora para outra, isso não vai funcionar. Você tem um passo a passo, existem protocolos, é por isso que a gente dá esses nomes, tá? Porque o protocolo para isso é diferente do pânico, um pouco diferente da fobia social. O que vai mudar em cada um desses quadros é qual é o principal alvo da preocupação, ou seja, o motivo, o gatilho, e qual é o inimigo, tá? Bom, então, qual que é o alvo? A gente determinou, o alvo é esse. Qual ferramenta a gente tem? A gente divide em linhas, como se fossem divisões do futebol, vamos dizer assim, né? Metáfora do futebol, que é o que eu tenho ali talvez mais familiaridade, mas pode ser ligas da escola de samba também, né? Então, tem os remédios que são ali do grupo especial, né? Ou da primeira liga, primeira divisão. Quer dizer que esses remédios eles são melhores do que os da segunda divisão? Não necessariamente, mas se pegar uma média, provavelmente eles vão ser, provavelmente não, com certeza eles vão ser melhores. Se você colocar um time da primeira divisão jogando um único jogo contra o da segunda divisão, pode até ser que isso aqui ganhe. Só que se você jogar 10, 20, 30, 100 jogos,
a chance de que os da primeira divisão ganhem são melhores do que os da segunda divisão. Ou seja, não dá para competir, não tem graça o jogo caso fique algo durante muito tempo. Mas um jogo só às vezes ganha. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você não fez 2 ou mais tratamentos de primeira linha, que é a primeira divisão, aí sim, se você tiver feito isso, o seu quadro pode ser considerado um quadro resistente ao tratamento. Se você não fez isso, mas veja bem, é um ou mais dos tratamentos de primeira linha, mas quando a gente fala tratamento, tem que ser alvo, técnica, dose, tempo e melhora, e vamos dizer assim, intensidade. Tem que ser aplicado isso, e tem que ser aplicado isso modificando o comportamento ou treinando novos comportamentos. Se você não fez isso ou fez mais ou menos, é uma boa notícia. Por quê? Porque quer dizer que você, vamos dizer assim, você não é resistente ao tratamento, não tem nada demais, muda somente o nosso raciocínio, o nosso GPS. Então quer dizer que você tem uma chance muito alta de melhorar, independentemente do tempo que você tratou, né? Então vamos entender quais são esses remédios de primeira linha, e a ideia é você entender que isso não tem muitos, tá? Só que se você só pode ser considerada resistente caso você tenha tentado algum desses pelo tempo e dose necessários. Por quê? Simplesmente porque se você for para cá e isso daqui tiver sido pulado, e esses daqui provavelmente não vão ajudar ou podem até piorar. Então, eu vou colocar aqui o que não tiver aqui é porque não é. E aí eu já estou adiantando isso, porque sempre que tem uma novidade na mídia, a gente quer ir atrás. E tudo bem, faz parte. Só que na medicina a gente não pode correr esse risco, no sentido de que essa novidade pode fazer mal, essa novidade pode não melhorar, ou pode melhorar mais ou menos, e você ficar preso nesse alívio, nessas migalhas de alívio, queda, só que você não retoma a sua vida de volta. Então, você seguir essa ordem não é só porque a gente quer que você perca tempo, que a gente não quer dar aquilo que tem de melhor, ou se tem uma substância que cura ansiedade que só os Estados Unidos têm, enfim, não, pode ser que seja por isso, olha, pode ser, mas também não tem nada para fazer a respeito, mas provavelmente não é. O que eu sei, e isso sim é consensual, é que esse tipo de protocolo, essa linha foi feita por um motivo, e todo remédio ele pode ser, digamos, uma cura, né? Pode ser um alívio ou pode ser um veneno, dependendo da ordem, da dose, do tempo necessário e também da indicação para que esse remédio está funcionando, tá? Então, isso é importante. Então, já estou adiantando aqui que tá ketamina, MDMA, psilocibina, ECT, qualquer outra coisa que você ouvir falar por aí que não está aqui, é porque isso não foi testado. Não tem, digamos, a gente não consegue saber se isso vai ajudar, vai atrapalhar, ou se de repente isso não vai fazer nada. Mas fazer nada estar atrapalhando, porque está roubando seu tempo, tá bom? E eu sei que isso ninguém fala por aí, até porque tem uma questão de marketing, não tem problema nenhum, mas a questão é que isso ajuda simplesmente você a saber que tem esperança e que você está usando uma arma que não está dando certo, você precisa trocar de arma, tá? Por isso que também não dá para começar vários tratamentos ao mesmo tempo, porque simplesmente se funcionar a gente não sabe qual funcionou e a gente não sabe qual vai ter que investir e a gente não sabe quanto tempo você vai ter que fazer aquilo. Então, tratamentos, você tem que começar em um só pelo tempo adequado, na dose adequada. Se você escolher não fazer isso, é melhor você não fazer. E não tem problema nenhum, tá? Por quê? Porque muito provavelmente se você fizer metade de tratamentos, você vai gastar dinheiro, vai ter efeitos colaterais e você vai ter expectativas frustradas. Agora, o que eu posso garantir é que esses daqui entra remédio, terapia, eles funcionam muito. Eles são contraintuitivos, porque se fossem intuitivos, você já teria resolvido isso. E eles não englobam nem ketamina, nem ECT, e nem meditação, e nem, vamos dizer assim, exercício físico. Não que eles não sejam importantes, mas eles ajudam a potencializar esses daqui. E sim, eles são muito importantes. Só que quadros de ansiedade generalizada que tenham essa característica, eles precisam ser tratados com armas que vão o quê? Ajudar você a ficar craque, a ficar protegida de momentos de incerteza, de não se abalar
com indefinições. Então é uma ideia de você ficar inabalável, ou inabalável não, você abala, mas você volta e acha uma solução para momentos de incerteza. Esse é o nosso foco, é treinar esse músculo, tá? Então vamos lá. Tratamentos de primeira linha, tipo remédios. Que tipo de remédio? Remédio que mexe com a serotonina. Então a serotonina, ela tem um papel até mais eficaz para a ansiedade do que para a própria depressão, não que ela não funcione. E a serotonina em si ela não faz nada, tá? Por quê? Porque essas substâncias, elas são como se fossem mensageiros, né, de um neurônio para o outro. Tem um buraquinho no meio deles, mas o neurônio é um fio elétrico. Isso aqui é um circuito elétrico. É como se fosse ali a rede de eletricidade da sua casa, tá? Nos fios elétricos não tem espaço entre os fios, mas nos neurônios tem. E são nesses espaços que eles conseguem conversar entre si para saber se a velocidade da corrente elétrica vai aumentar, se vai diminuir e qual é o caminho que ela vai seguir. Então, a função dessas substâncias não é a função de fazer você conseguir mudar o seu comportamento, de fazer você conseguir fazer coisas que você não fazia antes. Não. Senão você tomava um caminhão de serotonina e dava tudo certo. E não funciona. A ideia é, essas substâncias, elas vão mudar a velocidade com que o neurônio fala com o outro. E como essas substâncias não são específicas e o que importa não é a serotonina, importa é a avenida em que ela está prejudicando e é aonde que ela está mandando a mensagem. Quer dizer o quê? Que o remédio pode dar efeitos bons e efeitos ruins. Efeito colateral, em geral, é quando ele atua em alguma área do corpo diferente da onde a gente queria que ele atuasse. Mas os remédios, obrigatoriamente, que você tomar, eles têm que... A primeira linha são remédios serotoninérgicos, tá? Isso envolve remédios que vão inibir a recaptação da serotonina, Prozac, citalopram, escitalopram, fluvoxamina, a própria fluoxetina. Envolve os inibidores, né, da noradrenalina e da serotonina, Cymbalta, Veligia, que é a duloxetina, venlafaxina, que é basicamente o Effexor ou Venlif, que são as marcas mais famosas, mas existem várias. O Pristic, que é a desvenlafaxina, Deller, existem outras marcas de genérico também. Que mais? A mirtazapina, estou aqui. O Donarém ajuda? Não, a Donarém não trata quadros ansiosos, apesar de ter um efeito ligeiramente serotoninérgico, não. Buspirona trata a TAG de uma forma muito pouco eficiente, mas não é um remédio serotoninérgico. Questão propranolol, trata a ansiedade? Não trata. Não trata. O propranolol ele tem poucas funções da ansiedade. Uma delas é permitir com que você tenha menos sintomas físicos e fique menos suado quando você estiver numa situação social. E a outra função dele é ser dado logo após a pessoa ter tido um trauma, porque ele ajuda com que a pessoa não desenvolva uma memória pós-traumática, tá? Mas ele deve ser usado no momento em que ocorreu o trauma pela equipe de suporte que for socorrer. Isso sim, isso é algo extremamente útil, benéfico e é muito bom a gente ter essa ferramenta. Mas aqui não resolve também, tá? Por quê? Porque não mexe nisso daqui e o objetivo do tratamento com remédio é o quê? É amortecer a força das sensações físicas e a força dos pensamentos. Então o remédio, mais ou menos, ele vai ali deixar as sensações mais, digamos, mais abafadas, vai colocar um fone de ouvido. E os pensamentos, ele vai jogando uma água para você conseguir remoldar, como se fosse uma argila, né? Ele vai ali molhar para que você consiga olhar esses pensamentos e perceber que eles estão vindo, mas você tomar atitude diferente daquilo que eles estão mandando, tá? Essa é a função e tem que mexer na serotonina. O que mais? Bupropiona. Se a gente for ler na bula, ela vai mexer aonde? Na noradrenalina e na dopamina. É um remédio bom de primeira linha para TAG? Não é. Então vou colocar aqui o que não é. Bup não é de primeira linha. Pode ser usado depois, até para potencializar caso não tenha sido eficaz, tá? O que mais? Venvance não é. Ritalina não é. Por que eu estou dizendo isso? Porque o TAG também ele causa muito problema de preocupação, causa piora de sono, o sono é essencial para a memória, para a concentração. A questão da preocupação, ela gasta uma energia cerebral
imensa e quase 100% das pessoas com TAG vão sentir que a concentração está ruim e que elas precisam urgentemente de um remédio ou de alguma coisa para melhorar a concentração, ou que elas tenham TDAH. Pode ser que tenha TDAH, só que se não tiver TDAH e você tomar isso daqui, você vai melhorar no começo. Pode até melhorar, mas não há outra possibilidade de depois você piorar muito e ser catastrófico. Então é uma questão que precisa muito ser avaliada, e eu sei que, enfim, tem muito médico que vai falar que tem TDAH, que não tem, que vai dar para emagrecer tudo. O fato é que você também vai emagrecer no começo, pode até ser, mas depois, caso piore, normalmente as pessoas ficam impulsivas e acabam engordando mais, então nem ajuda para isso, tá? Então precisa ser remédios que mexem com a serotonina, e todos eles vão piorar você antes de que você melhore. O objetivo deles é abafar as emoções. Então imagina que o circuito de ansiedade, o alerta, um sinal de alarme, ele está tocando muito alto. Você precisa desligar esse alarme, só que está insuportável o som. Então você de repente pega o quê? Um fone de ouvido ou um protetor aqui de ouvido, né? Você coloca aqui para ir até o lugar que desliga, né? O problema é que se você colocar o fone, ele aliviar no começo e você não desligar o alarme, quer dizer que uma hora, basicamente, o alarme vai continuar, uma hora você vai ter que tirar esse fone e vai estar insuportável também, tá? Mas então os remédios, eles são esse fone de ouvido para abafar esse barulho insuportável que a ansiedade faz na sua mente, tá? Eles demoram 4, 6 semanas para começar a fazer o efeito que tem que ser percebido é esses que eu mencionei. Você está sentindo os sintomas físicos com menos intensidade, então parece que as coisas incomodam um pouquinho menos. E os pensamentos, você consegue observar e questionar, você consegue, digamos, não acreditar nos seus pensamentos um pouquinho melhor. Remédios, então, esses dois são os mais usados, tem outros mais antigos, tá? O remédio mais serotoninérgico que se conhece é a clomipramina, que é o anafranil, antigo remédio, muito efeito colateral, sono, ganho de peso, constipação, tremores, mas a imipramina também, a amitriptilina também. Agora, o que é importante? Saber então qual é o remédio e saber a dose, porque se for para tomar remédio é para facilitar o treino. E se você tomar remédio na dose errada, você está jogando tanto dinheiro fora quanto ficando só com a parte dos efeitos colaterais. Então não vale a pena isso. Se for para dar antidepressivos, remédios, isso deve ser avaliado pelo seu médico. É importante que tenha um plano, é importante você saber que no início você pode ter um aumento de ansiedade, e essa informação dá uma previsibilidade para você. Pode ser que comece baixo, mas existem doses específicas, isso, enfim, tem outros vídeos, mas entender que usar um remédio com dose muito baixa não faz o menor sentido. Aliás, assim, só faz você pegar a parte ruim das duas coisas, ou seja, você continua com ansiedade e com efeito colateral. Então não tem o menor propósito isso, não tem como melhorar. Mas eu sei que isso não é a sua informação, só que eu sei que dá medo também de mexer. Não mexa no remédio sem falar com o seu médico, mas entender que precisa de tempo, de dose e tem que mexer na serotonina. Esses daqui são os mais usados, mirtazapina também, clomipramina, imipramina e amitriptilina, tá? Qualquer outra coisa que você vai ter ouvido falar, que você já usou, enfim, e que pode ajudar a ansiedade, eu não coloquei aqui, mas não são remédios de primeira linha, tá? Um outro que pode ser acrescentado, por quê? Porque ele funciona muito, mas dá muito efeito colateral, é um chamado quetiapina. Tá? Mas ele não está como primeira linha não, porque dá muito efeito colateral. São esses daqui, a gente começa por esses dois aqui. Tá? Tempo, dose e conseguir observar a eficácia, você precisa ter tomado 2 ou mais desses. Mas se você tomou 6 remédios desse e não melhorou, só que se você não fez o outro tipo de terapia, o outro tipo de tratamento, a gente não considera você com uma depressão resistente. Por quê? Porque a base do tratamento para qualquer quadro de ansiedade, veja bem, eu estou falando de ansiedade, não estou falando de transtorno bipolar, de esquizofrenia, não estou falando de outros quadros, mas para ansiedade, a base do tratamento é a famosa terapia cognitivo-comportamental. Então, isso é o tratamento que respeita a neurociência do medo e da ansiedade. Então, o que a gente conhece de como o cérebro produz isso, a TCC é o único mecanismo que ataca diretamente esse tipo digamos ali, de engano cerebral. É o único que ataca, que consegue ou que é compatível com
o conhecimento de como o cérebro funciona. Antidepressivo não, porque os circuitos serotoninérgicos eles não estão envolvidos na causa da ansiedade, mas eles podem ser muito úteis para fazer com que isso seja possível e não seja torturante. Tá? Assim como fone de ouvido, assim como a gente colocar ali às vezes um band-aid, né? O band-aid ele não vai curar nada, ele só vai deixar, né, protegido para que o corpo mesmo cure, né? A ideia é essa. Então, você pode ter usado vários desses, né? Se você não usou esse daqui, você não entra nesse critério. Então aqui você tem que ter 2 ou mais tratamentos de primeira linha, sendo que obrigatoriamente um deles tem que ser uma TCC para o seu quadro e uma TCC completa. TCC é um tipo de treino, é como se fosse uma musculação cerebral e às vezes tem técnicas que nem são dessa terminologia, enfim, esses nomes são questões relacionadas aos psicólogos, tá? E os nomes nem sempre ajudam. TCC é um treino de mudar padrões de pensamento e padrões de comportamento. É isso, tá? Se tiver qualquer outra terapia que você está fazendo, que deu qualquer outro nome, mas ela englobar treinamentos práticos numa ordem X que vão atacar especificamente os sintomas da ansiedade e a intolerância da incerteza, se você tiver uma terapia que está fazendo isso e isso exige de você um comprometimento simplesmente de tentar colocar no seu dia a dia, ou seja, é uma terapia que ela deve ser transferida para o seu dia a dia logo no começo, e ela é prática. Tá? Mas na medida que seja possível e na medida que é estudado para que você consiga ter uma melhora que seja incremental, mas que seja sustentável e construir uma raiz forte para que não quebre. Tá? Então, TCC, o nome, ele não é importante e tem alguns tipos de TCC que a gente vê aí. Né? Então, o que eu vejo que mais atrapalha é o quê? É uma pseudo-TCC. O que é pseudo-TCC? É a pessoa dar uma educação, ela dá alguns tipos de dicas de relaxamento, mas ela para por aí, porque questões de pensamento e comportamento elas não abordam. E o fato é que só comportamento que salva, só o comportamento tem o poder de causar uma mudança cerebral definitiva. Só. E isso é uma coisa que também a gente já conhece há bastante tempo. Tá? Só que isso... No início, não é por onde a gente vai começar, a gente tem que ajudar a acalmar. Só que você fez uma terapia em que ela explicou para você, você fez estratégias, você se acalmou, ficou melhor, mas não teve um método para você lidar com pensamentos, você ter que treinar comportamentos na sua vida real, quando o problema está vindo, você não teve isso foi uma pseudo-TCC, tá? Aqui eu não estou criticando a psicóloga nem nada, é simplesmente porque não é isso não tem como funcionar, não tem problema, tá? Ou a pessoa ela fez outras terapias que, enfim, mas que a psicóloga incorporava um pouco disso, tá? Isso daí não é nem pseudo-TCC, então terapias não TCC. Então, 10 anos de psicanálise, elas não estou dizendo que está certo, não estou dizendo que está errado, estou só dizendo que isso não é um tratamento que a gente não considera. Por quê? Porque a gente vê que isso daí não ajuda, tá? E uma TCC mirando o alvo errado. Então, por exemplo, se eu faço aqui uma TCC para insônia ou para depressão, mas eu não abordo técnicas, digamos, graduais, técnicas consistentes, extremamente ali organizadas, como se fosse ali uma musculação, atacando isso, quer dizer o quê? Quer dizer que você não tratou o TAG, você pode ter tratado para outras coisas. Né? Então é como uma musculação, você fazendo exercício de braço não faz a sua perna ficar grossa, né? A gente sabe disso. Aqui, se a gente pensar isso para a área da academia, se você trabalhar, por exemplo, questões relacionadas à ativação comportamental, relacionadas a relacionamentos, falar de comunicação, de autoestima, de autoaceitação, tudo isso é importante? Isso não trata ansiedade, mas não que isso não possa ser um adjuvante. E isso, eu sei, eu não estou dizendo que essas pessoas são ruins e que eu sou dono da verdade. Estou só dizendo que isso faz com que, vamos dizer assim, menos de 20% das pessoas que tenham isso consigam ter acesso a algum tipo de tratamento que minimamente tem chance de funcionar. Isso deixa você desesperançoso e, basicamente, se você tomar todos os remédios do mundo, pode ser que eles não ajudem e que piorem. Mas se você tomar, aliviar e não fizer isso, principalmente a parte comportamental, você não tratou. Então, isso é o critério, e a gente eu não tirei da minha cabeça, tem alguns guidelines, tem vários guidelines falando sobre isso, que se não foi até o final com treinos específicos comportamentais para a intolerância e incerteza,
a gente não considera como resistente. Por quê? Porque isso é o que vai de fato mudar. E isso tem muito pouco psicólogo que faz isso, tem psicólogos que às vezes vão fazer isso de forma mais ou menos, eu fiz um curso e a questão parou na metade. Por quê? Porque ensinar a parte comportamental é uma tarefa que é extremamente específica e ela demora mais tempo para aprender, né? A gente tem que ensinar de um jeito que seja extremamente, vamos dizer assim, extremamente objetivo, que seja no menor nível de esforço possível e com a maior chance de resultado. E isso também, obviamente, é estudado para ficar cada vez melhor. Bom, então, se você tomou algum desses remédios na dose adequada, tempo adequado, quanto tempo? Ali umas 6 semanas, depende do quadro, alguns podem ser mais ou menos, mas uma média de 6 a 8 semanas, chutando bem grosseiramente, porque varia, né? Cada diagnóstico ele tem digamos, um número de semanas. Mas se for para dar uma regra para você, tem que fazer pelo menos 5 sessões, mas que sejam sessões, por exemplo, de TCC, 5 sessões seriam 5 semanas. Aqui também é a mesma coisa, tá? Os dois têm o mesmo tempo de melhora, 5 semanas. Pode ser mais ou menos, tá? Passou de 8, não melhorou nada, que não está funcionando. Mas é importante que essas 5 semanas são 5 semanas da dose correta do antidepressivo e 5 semanas da TCC sendo aplicada na prática. É isso que a gente considera, porque usar uma dose pequenininha, você pode usar durante 3, 4 anos, ela não vai ter eficácia, tá? Benzodiazepínico, Rivotril, Frontal, Lorazepam, Dormonide, Midazolam, no caso, eles tratam a ansiedade? Não, mas eles são excelentes para aliviar, eles tiram com a mão. Não tem nada mais gostoso que isso. E isso pode ser usado no início também do tratamento. Mas isso não é para permanecer por muito tempo, mas se você usa calma também, a gente precisa ter um plano a longo prazo, tá? A gente tem que ter um plano organizado. Não é para demorar, mas o jeito mais rápido de largar o remédio é a gente entender o plano e saber onde a gente está tratando, onde a gente tem que atacar e vencer primeiro o inimigo, para depois ir tirando esses remédios aí mal indicados. Mas saber que eles são deliciosos e esse é de fato o problema deles, porque eles tiram com a mão e isso, o médico olhando, né, principalmente que não é psiquiatra, a pessoa estava ali desesperada, você dá um negócio, ela volta, tá? Olha, esse remédio me ajudou muito, só que depois não vai ajudar mais. Isso é uma coisa que é muito legal para o médico, né? Porque ele não quer entrar muito nesse assunto, não é a área dele. Tudo bem também, eu não tenho a menor ideia como é que trata outras coisas também, uma ideia vaga. Mas isso faz com que fique ali renovando a receita, renovando. E esses remédios, eles impedem ou eles tiram a capacidade de aprendizado. Então eles atrapalham a TCC. Por isso que a gente não usa. E por isso que a gente usa esses antidepressivos, que para depressão, isso aí é uma coisa do marketing. Por isso que a gente usa serotonina. Por quê? Porque dá essa abafada e faz com que fique mais fácil você seguir esses passos, essa musculação. Uma musculação para reativar o circuito da calma, da confiança e da ação, né? De você conseguir enfrentar o medo, mas ter sucesso nisso. Mas não faça isso de uma forma atabalhoada, de uma forma não planejada. Por quê? Porque aí você não vai conseguir e aí você vai ficar igual eu depois de fazer um supino com o mesmo peso que eu fazia com 17 anos. Você vai ficar muito provavelmente com muita dor pelos próximos dias e a última coisa que você vai pensar em voltar a fazer. Tá? Então, isso daqui mais ou menos umas 5 semanas da prática e do remédio também, 5 semanas de uma dose que seja terapêutica. Bom, mas vamos imaginar que você tentou isso e você ou teve muito efeito colateral com o remédio e não conseguiu tolerar, ou você, enfim, fez a TCC, melhorou. Tem como não melhorar? Olha, a gente não vê isso na prática, tá? É muito difícil, sendo feita de uma forma correta, a TCC ela não levar no mínimo alguma melhora, né? E ela tende a ir melhorando com o tempo, ou seja, ela é o único tratamento cujo gráfico de melhora ele vai ficando cada vez maior. Por quê? Porque são habilidades que você vai colocando em prática e quanto mais você consegue, o cérebro ele se acostuma, né? Ele sempre se acostuma a ficar no mesmo padrão, na mesma marcha, mas você vai aplicando, às vezes e o objetivo é que você aplique sem perceber e você vai melhorando mais. Mas a ideia é, você fez isso, conseguiu ficar na dose, não melhorou nada, ou melhorou e voltou, ou você não conseguiu tolerar, aí a gente vai procurar uma resistência. E aí, isso ocorre
Porque, e eu estou resumindo isso, pelo conhecimento, enfim, médico e na prática clínica de quem atende, enfim, todos os centros aí do HC, Universidade Federal Paulista, da Unifesp, né, que é a Escola Paulista de Medicina, da Santa Casa, do Einstein, do Sírio, enfim. Basicamente o consenso, simplesmente porque são os meus professores, e no mundo também, a gente vê que tem 4 inimigos ocultos, que são o quê? Outros diagnósticos. É muito difícil a ansiedade não melhorar, muito difícil com esse tipo de abordagem. Mas talvez esses outros inimigos estejam atrapalhando e sabotando a sua melhora. Só que isso daqui a gente vai pensar, claro, se tiver indícios logo no começo, né? Então se a gente já sabe no começo que tem, isso já faz a gente programar. Mas se não, a gente vai ter que olhar com cuidado e a gente vai ter que usar o quê? Esses critérios aqui, porque senão, se você tratar com isso e não atacar a causa raiz, vai voltar também o TAG, tá? Mas vamos lá, para você entender, e isso é um resumo para você poder saber o mapa, tá? Eu explico isso muito mais em outros vídeos e eu falo desse passo a passo na maratona Viva Livre da Ansiedade, onde eu coloco, bom, como é que você faz, né? Qual o passo 1, passo 2, passo 3? Aqui é para você entender o conceito e para você poder compartilhar isso com outras pessoas que não acreditam na ansiedade ou que acham que é só enfim, é só relaxar e tentar se preocupar menos, e pessoas que acreditam que se elas tomaram remédio e não melhoraram, não tem o que fazer. Não, isso aqui é importante para você compartilhar com essas pessoas ou para você mesmo. Bom, primeira coisa, a gente tem que ver substâncias. Substâncias que estão causando ansiedade, e isso obviamente vai fazer com que o efeito seja menor. A principal delas é o álcool. E isso é uma coisa que eu falo ali já há bastante tempo, desde 2018, né? Antes disso eu já falava, o álcool, a gente sabe disso, né? O álcool ele é uma substância que aumenta muito a ansiedade ao longo do tempo. Ele tem um efeito de alívio imediato, mas ele alivia no sentido de desligamento do cérebro, principalmente do córtex, que é o centro do impulso e da concentração, mas ele alivia também a questão da ansiedade. Por quê? Porque ele estimula o GABA, e o GABA ele é como se fosse um interruptor de luz do cérebro, ele desliga o cérebro inteiro. Mas no dia seguinte, no álcool, como tem o álcool também dilata os vasos, por isso que a pessoa fica vermelha, às vezes ela não sente frio, né? E aí no dia seguinte tem o quê? Tem uma compensação do corpo de produzir muita adrenalina para regular a pressão, que o álcool deu uma dilatada e você ficou com a pressão baixa. Então no dia seguinte a adrenalina ela vai estar lá em cima porque seu corpo teve que produzir muito dela para regular a pressão sanguínea. Então no dia seguinte você vai ter um aumento de ansiedade ou uma crise de pânico. Isso é importante porque se você teve crise de pânico só na abstinência do álcool, a gente não considera isso como uma crise de pânico, vamos dizer assim, verdadeira, tá? Porque é muito comum ter. Primeiro o álcool, depois são os psicoestimulantes. Qual? Venvanse, Ritalina, Modafinil, Concerta. Inclui também sibutramina em menor grau e anfetaminas de forma geral. Mas podem ser esses psicoestimulantes, né, para TDAH, mas pode ser psicoestimulantes de abuso mesmo. MDMA, a questão da, enfim, metanfetamina, né? Vou colocar metanfetamina, que é um pouquinho diferente. Cocaína, crack. Tudo isso piora a ansiedade. Então, se você está fazendo um uso mais frequente disso, por algum motivo X, nunca é bom. Claro que não tem nenhum benefício, mas isso pode fazer com que você não melhore ou que você tenha várias recaídas, porque são substâncias que jogam contra a ansiedade. A dopamina é uma substância que não melhora a ansiedade, ela é uma substância que tem um risco maior de piorar a ansiedade do que de melhorar. Então, essas são as principais substâncias que tem que investigar. E outra substância, que é o café. O café, assim, ele causa ansiedade em pessoas que têm transtorno de pânico imediatamente depois que a pessoa tomou. Para outros quadros ansiosos, a gente sabe que na dose acima de 438 miligramas, ele vai causar ansiedade em qualquer pessoa. 438 miligramas, que foi a dose testada, é equivalente a 5 xícaras de café. Então, o que eu recomendo, né? Recomendo para os alunos, recomendo em outras lives, para pacientes, não mudou, mas, enfim, eles estão tentando estudar se tem alguma dose que não vai aumentar na hora a ansiedade. Ou, se você tem pânico, eu oriento você a tirar totalmente o café. Mas esse quadro, não necessariamente. Mas aí você limita a 4 xícaras de café, para de tomar meio-dia no máximo. Tá? Só que aí você vai ter que ver se as outras coisas que você toma à noite, refrigerante, enfim, chá, energético, não tem a cafeína também, porque senão isso pode ser que de fato piore.
E a ideia é também a gente ver remédios que tenham efedrina. O que é efedrina? Efedrina é uma substância, uma planta, né? De uma planta que basicamente ela é uma substância que imita adrenalina, tá? Ela está presente em muitos remédios para alergia, em muitos remédios para gripe, tá? Então, dá uma olhada na bula, se tiver escrito efedrina, pseudoefedrina, qualquer coisa parecida com drina, efedrina, cafeína, também tem nesses remédios para dor de cabeça também. Não é uma boa ideia que você use antes do meio-dia, você não deve usar à noite de forma nenhuma, tá? Então, qual que é o segundo item, né? Qual outro inimigo? Pode ser o quê? Um ambiente que ele tem mudanças constantes. Ou seja, se você está num ambiente agressivo, mas você muda de ambiente muito frequentemente para outros ambientes agressivos, isso vai fazer com que o tratamento ele seja menos eficaz. Porém, se você tem um ambiente agressivo, mas isso não mudou e são as mesmas pessoas te agredindo, enfim, é o mesmo ambiente, isso já não justifica. Porque o nosso corpo tem uma capacidade extrema de adaptação e você já provavelmente vai ter criado uma habituação a isso. Não que seja bom, tá? Mas a gente sabe que isso acontece, né? A gente vai se acostumando com coisas que ajudam a gente a sobreviver. Mas se foi mudando isso para ter com uma frequência, enfim, vamos colocar ali, né? 4 vezes por ano, 2 vezes por ano, mudando de ambientes e ambientes agressivos novos, aí sim, isso vai estar estimulando o circuito da ansiedade, tá bom? Então aqui não é se você está convivendo com o mesmo marido que você não tem uma boa relação, mas você já nunca tem há 20 anos, tá? Isso não, o seu cérebro se adaptou a isso não justificaria, tá? Pelo contrário, o tratamento é para te ajudar a resolver esses problemas que quando você está num quadro ansioso você não consegue. Agora, se você enfim, né, casado com seu marido diplomata e teve que mudar de país 5 vezes nos últimos 3 anos. Bom, isso é algo que de fato não colabora e é algo que a gente tem que abordar também. Mas ambientes que ficam estáveis, por pior que sejam, a gente se adapta e uma hora a ansiedade não vem. E isso é um superpoder que nós temos. Isso é um superpoder por quê? Porque a gente não quer fazer com que a sua vida fique totalmente fácil, totalmente sem problemas. Isso é muito sem graça. A gente quer fazer com que os inimigos e principalmente a ansiedade fique previsível. Tá? Porque isso tira o poder dessas coisas, dessas pessoas. Bom, terceiro é ter algum diagnóstico clínico. Então, quais são os mais comuns? Primeiro, TSH e T4 livre, que é o quê? Dosar a tireoide, o hipotireoidismo ou um hipertireoidismo pode estar associado, mas hipertireoidismo nenhum faz você ficar preocupada pelo fato de você estar preocupada ou você se preocupar com o objetivo de evitar que coisas ruins ocorram. Isso é só a ansiedade que faz, tá? Mas isso pode mimetizar em termos de não resposta ao tratamento, porque às vezes você vai ter sintomas físicos e isso vai ser interpretado como algo ruim, algo que é da ansiedade. O que mais? Então tem tireoide, e tireoide deve ser investigada antes de qualquer testosterona, antes de qualquer hormônio luteinizante, antes do FSH, antes de qualquer outra coisa dessa, tá? Por quê? Porque isso daqui está muito mais associado e porque estes outros hormônios sexuais, eles não têm uma evidência clara, digamos, de uma alteração que seja imediatamente proporcional, ou seja, você diminuiu o nível de testosterona, logo você tem ansiedade. Diminuiu o estrógeno, vai ter ansiedade. Não é direto, não existe essa evidência. E tem muitos desses hormônios que vão piorar. Por exemplo, testosterona, caso não haja indicação, ela vai levar um efeito euforizante, mas isso não é tratar nada, tá? Você vai se sentir bem, com mais energia. Só que ela piora a ansiedade. Testosterona ajuda se ela for dada na hora em que você está fazendo uma terapia específica para a fobia social até o momento, mas usar ao longo do tempo piora. Progesterona normalmente não faz nada ou piora um pouquinho. E o estrógeno normalmente não faz nada, mas também não ajuda muito, tá? Então só dizendo que isso, seu ginecologista vai decidir, mas testosterona nenhuma no mundo faz com que você melhore disso. A chance de você piorar depois de alguns meses é altíssima. Eu não quero que isso ocorra, estou te dando essa informação para que você consiga se saber o mapa e os buracos na pista, porque aí você faz uma escolha consciente, até você pergunta para o seu médico isso, tá? O último aqui, e esse é o principal, estatisticamente esse último aqui é o disparado, aquele que é o maior responsável pela não melhora, que é o quê? É você ter algum traço do espectro bipolar. Transtorno bipolar
é um nome inventado na década de 80, tá? E ninguém sabe para que ele significa, e só que se você ouvir transtorno bipolar e a pessoa não te dá claramente qual que é o objetivo deste nome, que foi um nome inventado, essa pessoa não tem ideia para que serve. Só que é um nome muito ruim. E qualquer pessoa que fala na internet que não é psiquiatra, provavelmente não tem ideia do que ela está falando. E se for psiquiatra, é possível que não tenha ideia, mas talvez tenha alguma ideia. Pelo seguinte, transtorno bipolar clássico era a antiga psicose maníaco-depressiva, ocorre em 1% da população ao longo de séculos. Uma genética parecida com a esquizofrenia, e isso é facílimo de diagnosticar. Normalmente isso ocorre ali antes dos 25 anos, então se você nunca foi internado, nunca teve esse tipo de questão, e você tem mais de 25 anos, a chance de você não ser um transtorno bipolar tipo 1 é altíssima, a chance de acontecer é muito baixa, tá? Pode, teoricamente tudo pode, mas assim, isso daqui normalmente a pessoa já vem sabendo. O problema é que tem pessoas que normalmente tem algum parente, algum grau de parentesco com quadros mais graves, às vezes a gente não acha, mas que vão ter sintomas que lembram sutilmente, mas não é por isso que importa. Por quê? Porque esses outros quadros ninguém vai ter certeza se você tem ou não, e a única importância desse nome é: não tome antidepressivos nem estimulantes em monoterapia, ou seja, essas pessoas pioram demais quando dá Venvanse, Ritalina e antidepressivo, só que elas não pioram imediatamente, é uma piora imprevisível. Pessoas podem tomar fluoxetina por anos, de repente começou a ficar cansada, deprimida ou muito irritada, sem mexer na dose, sem ter nenhuma outra justificativa. Depois vai trocar para outro antidepressivo, piora novamente. Isso é o quê? Isso é isso. E eu estou sendo categórico porque não é uma classificação oficial e é um quadro que assim, é muito difícil a gente saber exatamente o que fazer, mas a única utilidade dele é: não tome antidepressivos e psicoestimulantes, mas eles vão piorar não a ansiedade, aqui vão piorar sintomas de aceleração, que são diferentes. A aceleração, ela pode vir junto com preocupação, se vier aceleração e preocupação é ansiedade, mas ela pode vir junto com impulsividade, com ânimo, ela pode vir junto com irritabilidade, ela pode vir junto com uma inquietação, ela pode vir junto com uma impulsividade para compras, para gastos, para substâncias. Então a agitação que é da ansiedade, é a agitação que vem junto com preocupação. Aqui é uma agitação que faz a pessoa ficar impulsiva, irritada, sem dormir e faz os pensamentos ficarem insuportáveis. Aqui a cabeça não para de pensar, só que ela não para de pensar com qualquer tema. Na ansiedade, a cabeça não para de pensar com preocupações, com coisas perigos no futuro. Aqui a pessoa não para de pensar em nada e com tudo ao mesmo tempo. E aí isso deixa pior, tanto pensamentos absurdos, quanto pensamentos reais, quanto deixa pior as preocupações também, tá? Então não é um quadro ansioso isso. Isso, se ocorrer depois que você está tomando antidepressivo, você melhorou no começo, depois começou a haver uma depressão, normalmente uma depressão agitada, inquieta, irritada, a boa prática diz para que o seu médico não tente antidepressivos novamente. Normalmente o que vai ser feito? Vai ser feito um desmame gradual do antidepressivo. Pode ser feito, o médico ele pode associar um outro remédio, que seria da família dos estabilizadores de humor, que tem, enfim, um marketing ruim, mas não importa, são remédios que vão conter esses sintomas de aceleração. E aí depois não há nada dizendo que a gente não deva esperar um tempo, claro, né, não precisa fazer tudo rápido, não deva suspender esse estabilizador, ou seja, não tem nada dizendo que você vai ter que tomar remédio para sempre. O que quer dizer é, você vai ficar acelerado com pensamentos insuportavelmente rápidos invadindo a sua cabeça sem dormir, inquieto e digamos, mais briguento e impulsivo, junto com um quadro depressivo, tá? Então é um desespero, é isso que vai acontecer, esse é o significado do espectro bipolar e ninguém consegue saber se você tem ou não, porque os critérios do diagnóstico nosso, eles são muito ruins para praticar clínica, eles têm que existir para pesquisa, mas a pessoa para ter o diagnóstico tem que ter tido um momento na vida de hipomania. Hipomania é você sentir um super-humano e conseguir fazer muita coisa, ser hiperprodutivo. Ninguém procura um psiquiatra nesse momento e normalmente a pessoa procura quando ela está num quadro depressivo ansioso. E isso eu sei que gera muita dúvida e gera muito preconceito. Mas a boa notícia é que eu quase que aposto que você está aqui. E se você estiver aqui tomando um antidepressivo, você percebeu que você está irritada, agitada, inquieta, não quer dizer que isso daqui não vale a pena. Por quê? Porque isso é algo que está focado na ansiedade.
o que você tem que fazer é o quê? Falar com o seu médico para fazer essa troca gradual. E se ele não souber do que você está falando, aí você já sabe que você tem que trocar de médico, tá? Porque não que eu seja dono da verdade, estou falando assim, isso daqui é uma coisa que é consensual, tá? Não é que eu também sou um gênio em relação a outros psiquiatras, não. Isso aqui é algo que é bastante básico, só que tem muito pouca informação sobre isso na internet, tem muito pouco psiquiatra que trabalha com isso, mas não quer dizer que não tem, estão tendo cada vez mais deles, mas quem não é médico e quem não é psiquiatra não tem ideia de como tratar isso, da mesma forma que eu não opero uma cabeça. Se você tiver uma hemorragia intracraniana, não vou operar, apesar de que o CRM permitiria que eu fizesse, porque afinal de contas eu teoricamente sou capacitado para fazer qualquer procedimento. Eu não faria e eu aconselho você fortemente a não fazer comigo. Perguntas de infectologia, eu aconselho que você não me pergunte, porque a minha expertise só vai atrapalhar. Tá? Então isso aqui não é que a psiquiatra é melhor, pior que outra pessoa, não. É que isso é do nosso treino. Tá? Então, o que eu digo para você? Não melhorou? Vê se você usou uma dose adequada, tempo adequado. Vê se você fez a TCCI com a exposição gradual e prevenção de resposta, que é um treino, é musculação para você treinar isso no seu dia a dia. Então você vai aprender técnicas, vai aprender caixa de ferramentas, mas não é para treinar só em casa ou no consultório, não é para você ter que parar a sua vida para meditar, não é esse o objetivo ao longo do tempo. A ideia é que você tem que ter isso, mas você tem que ter ferramentas para você praticar no dia a dia, no campo de batalha, e para provar para o seu corpo que aquele estímulo não é um estímulo aversivo, para que você consiga ganhar isso. E você vai vencer na medida que você tem essa expertise em colocar essas ferramentas em prática de forma extremamente gradual. Tá? Por quê? Porque a gente não quer que você seja torturado, a gente não quer uma melhora rápida, mas a gente quer provar para você mesmo e para o seu cérebro que aquele medo é menos forte que você. Então enfrentar os medos não ajuda em nada se você não conseguir superar os medos. Tá? Porque enfrentar e sair, simplesmente isso vai digamos, dar mais poder para os medos. Isso vale a pena fazer de qualquer forma, só que se você tomou 2 ou mais antidepressivos, não tolerou, está tomando, melhorou, piorou, faça todos esses exames, mas não caia no conto da testosterona, não caia no conto do chip hormonal, não caia no conto de ter que medir qualquer outra coisa que não seja TSH, T4 livre, dosagens mínimas digamos, exames muito pouco complexos, hemograma, ácido fólico, vitamina B12, vitamina D e ver alguma infecção. Precisa pedir zinco, crômio, cobre, manganês? Não precisa pedir dinheiro jogado fora, ninguém sabe o que fazer com essa informação, tá bom? Mas eu não estou dizendo que você não possa fazer, que vai atrapalhar. É só porque isso talvez tire o seu foco de qual que é o inimigo real, e isso faz com que você esteja achando que você tratou, mas você não tratou, tá? Se você fez e tem isso, sua vida não está condenada, você não vai ter um transtorno pro tipo 1, porque senão ninguém teria dúvida sobre isso. E basicamente isso só quer dizer que você não deve tomar antidepressivo e nem psicoestimulante sem que haja algum outro remédio para estabilizar. De preferência não tomar remédio nenhum, tá? Mas a ideia é, antidepressivo dá ruim, psicoestimulante é muito ruim, mas é um ruim mais desesperador do que a ansiedade, incrivelmente mais desesperador. É isso que quer dizer e não quer dizer mais nada sobre a sua vida. Tá bom? Esse vídeo ficou longo, muitas coisas que você não deve ter ouvido falar em lugar nenhum e talvez você não tenha entendido totalmente. Não tem problema, veja, reveja. E se você sofre com ansiedade, não está nem conseguindo prestar atenção, que é uma técnica rápida, tem outros vídeos que eu falo sobre isso, são importantes, suplementos ajudam, exercício físico ajuda, só que a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, nossa energia é limitada, a gente tem que começar por aquilo que muda o jogo, tá? E o que muda o jogo em termos de tratamento de primeira linha, nada ganha disso daqui, de questões de tratamentos naturais para tratar a ansiedade, o único que tem a chance de melhorar tanto quanto ou mais do que o remédio e fazer com que você tenha uma prevenção de recaídas, o único que existe na ciência é esse aqui, é TCC, focada no quadro específico. É um treino prático para mudar padrões de pensamentos e comportamentos que é direcionado para o sintoma, tá? Então, existe esse protocolo, tem alguns tipos de treino, eu falo isso nas lives, falo em outros vídeos, mas assim, muita informação. O fato é que
terapia, que não é uma terapia prática, em que você tem que levar as estratégias e fazer de forma organizada exercícios no seu dia a dia, isso não é TCC para ansiedade. E aí pode chamar de qualquer nome, eu não acho que a psicóloga tem mau caráter, nada disso, porque são poucos os lugares onde tem uma formação, é que simplesmente isso não tem chance de funcionar. Mas não quer dizer que ela seja ruim, nem que eu sou dono da verdade, simplesmente que isso daqui é a TCC que funciona, e até o momento a gente não tem evidências de que se a gente fizer uma TCC única, ela melhora todos os quadros. Tem alguns pesquisadores querem embolar esse protocolo, mas até agora ainda não tem ali, ele não foi testado tanto no campo de batalha. Então a gente dá o nome e você pode ter mais do que um quadro ansioso, não tem problema nenhum. Por quê? Porque a gente vai tratar um de cada vez. Simplesmente porque essa é a única forma como a gente consegue aprender qualquer coisa na vida. Então eu estou dizendo para você tudo isso, por quê? Não para você achar, não para você entender, isso aqui não é sua obrigação, isso aqui é obrigação do médico, minha obrigação, mas para você nessa caos que nós temos, você ter uma ideia se está indo no certo, no errado, anota. Se você vai numa consulta, vê antes o vídeo, fala, olha, ele tem que pedir isso. E se você quer saber mais informações, apostilas, tem no canal e nas maratonas, tanto da ansiedade quanto da depressão, eu dou muito material por escrito, muita apostila, para que você saiba tanto o que fazer na prática, mas também como perguntar para o médico e como avaliar se você está fazendo algum tratamento que seja minimamente eficaz, tá bom? A ideia é que, apesar disso tudo, no final das contas, isso é muito otimista, é uma boa notícia. Não parece. Mas por quê? Porque eu tenho quase que certeza absoluta que você não fez isso daqui, estatisticamente falando. Porque se a gente for ver países como Noruega, como Suíça, como países aquele grupo de países nórdicos cuja qualidade de vida é absurdamente alta, né? Nesses países, a taxa de transtornos ansiosos aumentou mais ou menos 7 vezes na pandemia, e nesses países a ideia é que mais ou menos 1/3 deles não foram diagnosticados, e dos que foram diagnosticados também mais ou menos ali 1/3 não tem acesso ou não fez um tratamento que é padrão ouro para a ansiedade. Então, isso não faz com que você não tenha esperança, faz com que você consiga saber ou não se isso daqui vai me levar no destino que eu quero chegar ou não. E faz você também saber se você tem que mudar ou não de estratégia. Isso, de fato, é algo muito otimista, porque se você fizer, se o tratamento seguir assim o que deve ser feito, e se você conseguir fazer um plano, por exemplo, de não tomar mais antidepressivos, ou um plano organizado de retirada, junto com a TCC, a chance de você melhorar é altíssima, e isso ajuda você não a não se preocupar, mas ajuda você a conseguir se preocupar, resolver e parar de se preocupar quando você quiser aproveitar com a sua família, quando você quiser relaxar, quando você quiser ter uma interação social que não seja tensa. E isso é uma ótima notícia. Não dá para você fazer isso rapidamente, mas em geral isso demora ali, se for uma coisa muito intensa, umas 5 a 8 semanas. É isso, compartilhe esse conhecimento. Se você achou que isso vale a pena, clica no like, se inscreve no canal, compartilha com pessoas que você acha que de fato podem se beneficiar com isso, e fique atento nos próximos vídeos. E se você não tem meu Instagram lá, tem recortes mais específicos, com dicas mais específicas, é o DR Marco Abud. Forte abraço, até o próximo vídeo.